E o Corinthians anunciou de forma oficial o acordo com patrocinadora que tem sido motivo de muitas discussões dentro e fora do clube. Treinador do Sub-20, William Batista, deverá ganhar reforços importantes para duelo decisivo em derby pelo Campeonato Brasileiro. E ao comentar sobre os 2 anos que completou no Timão, Paredão Hugo Souza revelou que quer conquistar mais títulos. Salve, galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre reforços importantes que o treinador William Batista deverá ter em derby decisivo pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians, mais precisamente o treinador Fernando Diniz, tem buscado soluções na base, soluções para integração nos trabalhos no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava, e absolutamente alguns jogadores vão se destacando e vão tendo ali as suas participações de uma forma mais direta com o elenco profissional. Alguns jogadores, por exemplo, do Sub-20, estão se destacando com o Fernando Diniz, como, por exemplo, o zagueiro Iago, volante Bahia, o meio-atacante Gui Amorim, o atacante Luiz Fernando. São jogadores que estão ali naquelas transições envolvendo as categorias de base, mas ainda seguem à disposição do treinador William Batista no Sub-20. O Corinthians se classificou para as quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria. O primeiro jogo de ida, vai ser na Fazendinha e é nada mais, nada menos contra o arquirrival. O Corinthians disputa uma vaga para a semifinal do Brasileiro Sub-20 contra o Palmeiras. O primeiro jogo acontecerá dia 8 na Fazendinha e para esse jogo, além dos nomes que eu acabei de citar a vocês, o treinador William Batista também poderá receber mais 2 reforços. Guinegão está cotado também para participar desse jogo, e o Dieguinho, jogadores que estão direto nos profissionais desde a temporada passada, estão sendo pouco utilizados pelo Fernando Diniz, e ainda com a paralisação devido à Copa do Mundo, existem grandes chances deles integrar o grupo para essa primeira decisão que vai acontecer dia 8. A minha opinião quanto a essa possibilidade do Guinegão e também o Dieguinho descerem para o Sub-20, para a disputa desse derby, é a seguinte, vamos lá. O Corinthians, o Diniz está utilizando Gui Amorim, o Iago Machado, o Luiz Gustavo Bahia, o Luiz Fernando também recentemente passou a treinar com um profissional, e o Guinegão e o Dieguinho já estão fixos nos profissionais. Vamos analisar os cenários. Você descer jogadores é algo que, de repente, para o atleta, pode ser considerado ali um regresso na sua carreira. Mas, para mim, para o Dieguinho e também o Guinegão, eu acredito que eles devem utilizar como oportunidade. Por exemplo, o Guinegão ainda não jogou com o Fernando Diniz. Vai no Sub-20, em um derby, arrebenta com o jogo, volta para o profissional com moral. Dieguinho é a mesma coisa. Os outros jogadores estão naquela transição, vão para o profissional, quando o William Batista precisa, vão. Então, sinceramente, para mim, eu não sou muito a favor desse tipo de situação, porque existem outros jogadores que estão lá lutando, principalmente nessas posições. Mas, primeiramente, temos que pensar no Corinthians. Se existe a possibilidade, por que não? E agora vamos falar sobre o Paredão Hugo Souza, que falou sobre os 2 anos que ele completou de Corinthians e revelou que tem a pretensão, a intenção de conquistar mais títulos com a camisa do Timão. No último dia 2 de julho, o Paredão Hugo Souza completou 2 anos que chegou ao Timão. Lembrando que o Hugo chegou inicialmente por empréstimo, o empréstimo era válido até o final de 2024, só que ali já no período, na reta final do ano, o Corinthians acabou exercendo a opção de compra e pagando naquele período quase 5 milhões de reais pelo jogador junto ao Flamengo.
em uma parceria ali, um aporte que fez com a Esportes da Sorte, aí garantindo o Hugo de forma definitiva. Como eu disse, no último dia 2, ele completou 2 anos que chegou ao Timão, titular absoluto, importantíssimo nos 3 títulos que o Timão conquistou com ele, e ele acabou falando para a Corinthians TV sobre esses 2 anos. Para ele, passou muito rápido, agradeceu a Deus, a fiel, e pretende conquistar mais títulos com a camisa do Timão. Vamos para as palavras dele. Passou rápido, né? Graças a Deus, foram 2 anos incríveis, 2 anos que mudaram minha vida, que fizeram conquistar não só os títulos, mas coisas da minha vida pessoal, como respeito, carinho e admiração das pessoas. Acho que isso é o mais importante. Olhar para fora e ver que essa torcida tem isso por mim é importante. Fico muito feliz por ter completado essa marca tão importante. Que venham mais títulos e mais anos, que a gente continue, se Deus quiser, sendo feliz com essa camisa. Então, Paredão Hugo Souza quer que venham mais anos e títulos, destacando que existem alguns rumores sobre a possibilidade do Hugo deixar o Timão rumo ao futebol europeu, mas pela fala do jogador, absolutamente, ele pretende ficar mais tempo e conquistar mais títulos. A minha opinião quanto a essa fala do Hugo Souza é a seguinte: o Hugo ele conseguiu realmente dar a volta por cima na sua carreira dentro do Timão. O Hugo veio para o Corinthians quando ele estava na segunda divisão do futebol português. O Hugo quase foi para a Copa do Mundo pelo que ele fez nesses 2 anos de Corinthians. Para mim, sinceramente, ele não ter ido para a Copa foi injusto, mas não é essa a conversa, não é esse o assunto. Sinceramente, o Hugo chegou à base de muitas desconfianças, muitas críticas, e como eu disse, recuperou a carreira dele. Muitos dizem que ele quer retornar ao futebol europeu. Eu não vejo o Hugo Souza sendo ingrato com o Corinthians, eu vejo ele continuando por mais tempo. Claro, se de repente chegar uma grande proposta que seja boa, principalmente para o Corinthians, sabemos que no futebol, quando falamos de dinheiro, ainda mais o Corinthians, que tem extrema necessidade de venda, sabemos que as coisas podem mudar. Mas eu, particularmente, considero o Hugo um dos melhores na posição do nosso país. Claro que eu tenho que reconhecer também que nos últimos jogos o Hugo está com um desempenho abaixo que nós estamos acostumados àquele paredão decisivo, mas sinceramente eu acredito que agora nos trabalhos, após aí essa recuperação de não ter ido para a Copa, acredito que o Hugo vai voltar com grandes atuações no segundo semestre. Eu particularmente não vejo ele deixando o Timão, pelo menos para agora. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre anúncio oficial de acordo com patrocinadora, que tem sido motivo de muitas discussões, tanto dentro quanto fora do Corinthians. Há pouco mais de uma semana, tivemos a informação que o Corinthians assinou um acordo surpreendente e milionário com a Fatal Fans. Fatal Fans que, na verdade, pertence à Fatal Model, que onde é o setor ali de conteúdos exclusivos, assinaturas de fotos e vídeos e tudo mais, enquanto a Fatal Model é a plataforma de anúncios, na verdade é a maior plataforma de anúncios de acompanhantes do Brasil. Fatal Model sempre tentou patrocinar o Corinthians e sempre foi motivo de muita polêmica. Dessa vez as coisas avançaram e o acordo acabou sendo assinado. Como eu disse, há pouco mais de uma semana tivemos a informação, inclusive o próprio presidente Osmar Stabile confirmando em um vídeo que já havia assinado esse contrato, mas ainda não tinha acontecido o anúncio oficial do clube. O Corinthians ainda não havia se manifestado em suas redes sociais até a data do sábado, 4 de julho. O Corinthians anunciou oficialmente esse acordo de patrocínio com a Fatal Fans, acordo que vai até a metade do ano que vem e pode ser prorrogado por pelo menos mais 6 meses, e o Corinthians vai receber cerca de 22 milhões de reais por esse acordo. Vamos lá. Com Fatal Fans, Corinthians fecha patrocínio recorde para modalidades poliesportivas. O Esporte Clube Corinthians Paulista anuncia a chegada da Fatal Fans como sua mais nova patrocinadora. A plataforma que conecta criadores de conteúdo
a fãs em busca de experiências e conteúdos exclusivos. Firmou um acordo recorde com o clube, estabelecendo o maior contrato de patrocínio já realizado para o suporte às modalidades poliesportivas do Corinthians. A parceria representa um importante avanço na estratégia de diversificação de receitas do clube e terá impacto direto no fortalecimento de diferentes modalidades. Parte significativa dos recursos será destinada à manutenção da equipe masculina de basquete, semifinalista da última edição do Novo Basquete Brasil, garantindo a continuidade do projeto esportivo em alto nível. Além disso, o investimento contribuirá para o reforço das equipes de futsal e dos departamentos de futebol profissional masculino e feminino. A marca da Fatal Fans estará presente em diferentes propriedades esportivas do Corinthians. No futebol masculino, o patrocinador estará estampado no calção da equipe principal. No futsal, a exposição acontecerá na barra frontal do uniforme, enquanto no basquete, a marca será na parte posterior das costas da camisa. No futebol feminino, a parceria ganha um significado adicional. Em uma iniciativa conjunta entre clube e patrocinador, ao invés da exposição de marca da Fans no short das Brabas, o Corinthians ampliará a visibilidade da campanha Respeita as Minas, campanha institucional do clube voltada ao combate à violência contra a mulher e à promoção da equidade de gênero. A iniciativa contará com novos desdobramentos ao longo da parceria, incluindo a conscientização e mobilização social relacionadas ao enfrentamento da violência física e digital de gênero, além de projetos ligados a temas como educação, empreendedorismo e empoderamento feminino. Contrato firmado entre Corinthians e Fatal Fans possui validade até 31 de dezembro de 2027, com previsão de extensão até o final da temporada de 2028. Então, finalmente, Corinthians anunciou de forma oficial esse acordo, pelo que se fala em valores, 22 milhões por uma temporada. Se houver a prorrogação de mais 6 meses, o valor chegará a 31 milhões de reais. A minha opinião, quanto a esse anúncio oficial do Corinthians, agora sim, tendo o patrocínio da Fatal Fans de forma oficial, é a seguinte. Bom, esse acordo já havia sido fechado há pouco mais de uma semana, tanto é que o Corinthians já aparece no site da empresa, então só restava mesmo esse anúncio oficial do clube. Desde o momento do anúncio, absolutamente que as discussões em relação a esse acordo acabaram inflamando ainda mais, como eu sempre disse para vocês, opiniões divididas. Há quem concorde com o acordo e há quem não concorde. Eu vou ser sincero com vocês, o que eu sempre falei no começo, muito pouco o valor. Mediante a tudo que vai significar do impacto, para mim, o Corinthians acabou fechando por um valor muito baixo. E outra coisa que eu particularmente não consigo entender, se vai estar no futebol masculino, no basquete, no futsal, por que no futebol feminino não pode estar a marca da empresa, se é considerado um patrocinador que não tem problema nenhum? Então, para mim, sinceramente, são coisas que não batem. Mas é aquele negócio, alguns fingem que é isso mesmo, que está tudo normal, que não tem problema nenhum, pelo fato da marca não aparecer no futebol feminino, e assim as coisas seguem. Uma gestão que não consegue trazer novas receitas, o maior acordo que a gestão Osmar Stabile conseguiu fechar foi esse, e também uma das maiores polêmicas da gestão. Enfim, é um Corinthians que necessita de dinheiro. Se o Corinthians estivesse bem financeiramente, não estivesse na situação que está, o Corinthians não teria fechado esse acordo. Todos vão concordar comigo? Eu acredito que não, mas analisando o cenário, o Corinthians fechou pela extrema necessidade financeira. Enfim, um ano de contrato. Agora, a partir desse momento do anúncio oficial, vamos ver até onde as polêmicas elas vão seguir. Então, é como eu disse a vocês, um acordo surpreendente, porque dentro do Corinthians, muitos que aprovaram esse acordo garantiam que não iria fechar, que nunca fechariam com a marca, e hoje acabaram fechando por essa extrema necessidade. Então, um acordo surpreendente, milionário, que é o acordo de maior valor que a atual gestão acabou fechando, e é como eu disse, vamos ver como que as coisas serão daqui por diante.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim, canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!